pessoal, tenho mais uma mensagem para compartilhar com vocês. Antes disso, quero pedir perdão, porque eu não tô conseguindo compartilhar a mensagem toda semana aqui, como eu gostaria. Eu não tô conseguindo organizar ainda meu tempo, mas tem uma mensagem há um mês já que manda no meu coração que o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês, e ela é muito linda porque fala sobre identidade. A nossa identidade, na verdade, em Deus. Como Deus nos vê e como nós nos vemos em Deus. Será se você se vê como uma pessoa amada, filha, guardada? Será se você sabe quem você é em Deus e como você imagina que Deus te vê? Sabe? Será se você olha para o que as pessoas dizem sobre você, quem você é para Deus? Ou será se você ouve a voz do teu pai dizendo quem você é? E é muito lindo que Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. Sabe? Quando Jesus, ele veio para a terra como homem e viveu como homem na terra, ele sabia quem era o pai dele. Ele tinha essa certeza de quem ele era filho. E muitas das vezes tinha pessoas que diziam que ele não era filho de Deus, mas ele dizia: eu sou o filho de Deus, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é meu pai, eu sei que ele me ama. Ele sabia quem ele era em Deus. Jesus tinha sua identidade. E igual Jesus também, nós devemos ter a nossa identidade em Deus, porque nós somos filhos. Você que aceitou, você que se entregou, você já não é mais servo, mas se tornou o quê? Filho de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero falar sobre Jó. Um homem que sabia quem era em Deus e que Deus sabia quem ele era para Deus. Deus olhava para Jó e dizia: ele é meu servo, ele é alguém que me ama, que me honra, sabe? Deus tinha uma visão de Jó, tinha uma identidade assim a respeito de Jó firme e verdadeira. Não era alguém que Deus olhava e dizia: não sei, Jó hoje me ama, amanhã já não ama tanto. Hoje Jó traz sacrifício, amanhã Jó já não traz mais. Parece que Jó não sabe muito bem quem eu sou para ele. Mas na verdade Deus sabia que Jó tinha uma identidade nele, que Jó sabia que ele era amado por Deus, e por isso Jó se entregava a Deus de uma forma tão linda. E eu quero entrar no texto da Bíblia que diz assim: o início lá em Jó, primeiro que é Deus falando a respeito de Jó para Satanás. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Isso aqui é um texto onde Deus está falando quem Jó é para ele. E continua outras vezes quando Satanás vai até Deus e Deus fala: você tem visto meu servo Jó, um homem íntegro que teme o meu nome? Isso é Deus dando testemunho de quem Jó era. E Jó era esse homem que tinha integridade com Deus. E Jó também sabia quem ele era para Deus. Jó sabia a importância dele para Deus. Jó tinha esse amor de Deus. Jó ainda não conhecia Deus completamente, mas tudo que ele conhecia de Deus era o suficiente para ele saber quem ele era para Deus. E a história é muito linda, assim, porque eu vejo o amor de Deus sobre a vida de Jó, apesar de Deus ter permitido que Satanás provasse Jó ali na história. Eu não vou contar tudo, mas Satanás vai até Deus e Deus deixa Jó ser provado até para Satanás ver o tanto que Jó era íntegro ao Senhor. E quando Jó está sendo provado, Jó em momento algum deixa de honrar o nome de Deus, de dizer que Deus é na vida dele. Jó amaldiçoou o seu dia do nascimento, Jó falou muitas besteiras, porém ele não abriu mão do Deus dele. Em momento algum ele disse: eu continuo servindo o mesmo Deus. Então, mesmo em meio a toda aquela dor, aquele sofrimento, Jó sabia quem ele era para Deus e o Deus que ele tinha. Ele não abriu mão de Deus. E a história continua contando que Deus, que uns amigos de Jó vão até Jó e de início até começa a dar um consolo para Jó, começa a consolá-lo, mas chega uma hora que eles começam a falar besteira e falar: olha, será, Jó, se você não tá assim por causa do que você deve ter cometido alguma coisa, algum pecado, você deve ter feito alguma coisa para Deus, porque naquele tempo o povo achava que todas as coisas ruins que vinha para eles era porque Deus estava pesando a mão por causa de algum pecado. Então eles começaram a dizer: ó, Jó, a coisa tá tão feia que tu deve ter pecado, não é possível. Vê aí o que você fez de errado contra Deus
pede perdão e Deus vai te tirar desse monte de dores. Mas Jó continuava dizendo, eu sou íntegro, eu não fiz nada, eu não sei porque Deus está fazendo isso, mas eu não pequei contra Deus. Mas os amigos dele continuavam apertando nessa tecla e dizendo quem Jó era para Deus. Esse foi o erro de muitos daqueles amigos dele. Foram 3 amigos e eles erraram em falar quem Jó era para Deus, porque em momento nenhum Jó tinha errado contra Deus. Na verdade, era uma provação que Deus tinha permitido para que Satanás visse quem era Jó. Então, continua falando os textos, são muitas coisas, muitas conversas, eles conversando ali, os 3 amigos e Jó. Eles continuam a falar que Jó pecou contra Deus, até que uma hora, olha o que o texto diz lá, eu acho muito lindo esse texto, em Jó 42, a partir dos 7, que diz assim: depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elisá de Itamar, estou muito irado com você e com seus amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Era Deus dizendo, olha só, eu tô muito bravo com vocês, eu tô irado porque vocês foram lá e em vez de consolar Jó e ficar só no consolo, não. Começou a falar tipo, besteira. Começou a falar o que vocês não sabem, o que não foi revelado. Começou a falar coisa de vocês mesmos. E Deus traz essa revelação de que Jó continua sendo meu servo. Tipo, Jó não errou contra mim, não. Vocês estão falando do que vocês não entendem. E depois Deus restitui tudo que Jó perdeu. E a história é linda porque ela termina com muitas bênçãos sobre a vida de Jó. Com Deus vendo que Jó não abriu mão do Deus que ele servia, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos. E uma parte linda na Bíblia que fala que Jó falou para Deus, depois que aconteceu tudo isso, o próprio Deus desceu para falar com Jó e começou a falar com Jó, confrontou ele, trouxe revelações, mas Jó falou bem assim, um dia eu ouvi sobre ti, mas hoje os meus olhos te veem. Era Jó dizendo bem assim, essa provação, tudo isso valeu a pena, porque agora eu tenho uma experiência com Deus que eu vi ele mais de perto, agora eu consigo ver quem é o Deus que eu já servia, que eu já amava, que eu já temia. Então essa identidade de Jó, ela não se perdeu em meio ao caos, em meio à dor, continuou, apesar de Jó ter ficado muito mal e ter falado algumas besteiras, Jó não deixou de servir a Deus e de saber quem Deus era para ele. Então, que você receba isso no teu coração. Ninguém pode dizer para Deus quem você é. Sabe, por algum momento a gente pode errar como ser humano, mas Deus não escuta, Deus não ouve, porque Deus sabe quem você é para ele.